A paz do Senhor, queridos irmãos, professores da escola bíblica, colegas de ministério. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Esse é o segundo vídeo da série, tá bom? O único objetivo de estar fazendo esses vídeos é ajudar os nossos professores, né? Se você procurar, pelo menos eu não encontrei no YouTube nenhum tipo de pré-aula ou coisa nesse sentido da revista Atualidade Cristã. Então não encontrei nenhum tipo de subsídio nesse sentido. Então o meu objetivo é esse, de orientar os nossos professores do campo, né, de Ceilândia Sul, bem como de todo o Ministério Internacional do Guará. Tá bom, irmãos? Então vamos aqui. A lição de hoje é a lição de número 3 da nossa revista Atualidade Cristã. Tá bom? O tema da lição é: ser líder é viver fora da zona de conforto. Lição de número 3, 18 de junho. Tá bom? Lembrando a vocês que na descrição do vídeo aí vai ficar disponibilizado para vocês o encarte da revista de professor, tá? Também os slides em PowerPoint e também a orientação da dinâmica, que hoje nós vamos começar aí a aula passando uma dica de uma dinâmica, tá bom? Então temos aí como fundamento Neemias capítulo 2, versículo 5. E respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Isso aqui é Neemias pedindo ao rei para reconstrução dos muros. Aí tem as referências bíblicas e a questão da dinâmica. Eu recomendo, quero dar uma dica para você, que é você começar a sua aula já com uma dinâmica, tá? Como é que vai ser? Na descrição do vídeo aí tem as orientações passo a passo, tá bom? Mas eu vou explicar aqui para você. Você vai pegar uma caixinha, ó, como essa. Uma caixinha pode ser de papelão também, né? E você vai pegar um chocolate. Eu não gosto muito de chocolate, mas eu tenho uma paçoca. Eu gosto de paçoca. Aí você vai colar aqui, ó. Colar no fundo da caixinha, tá? Você vai abrir a caixinha, vai colar no fundo o chocolate, né, o bombom, e vai escrever em um pedacinho de papel. Você vai escrever num pedacinho de papel o seguinte desafio: seu desafio é comer este chocolate. E vai colocar também dentro da caixinha. Aqui. E aí você vai, ó, fechar. Aí você, com o material que você tiver, for a caixinha de papelão, você amarra uma fita, você fecha tudo direitinho, tá? Para não ficar balançando, você vai grudar o chocolate lá dentro para não ficar balançando. Ok. E você vai chamar as pessoas à frente, né? Dependendo do número de alunos que tiver na sua aula, você vai fazer um círculo, né, tentando aí respeitar o distanciamento, pedir para que eles, né, esterilizem as mãos com álcool em gel. E aí você vai pedir para alguém tocar uma música, né, bem acelerada, um louvor bem acelerado, e você vai passar a caixa de mão em mão. E nisso você já vai ter explicado, né, que aqui dentro vai ter um grande desafio, né, e que nem todas as pessoas conseguirá fazer. E aí já vai criar uma expectativa, né? Toda uma expectativa sobre o desafio. Então, aí a música vai tocar,
e a caixinha vai rodar na mão de cada um. Vai passando, vai passando. Quando a música parar, aonde a caixinha parar, né? Aí vai parar, caiu em mim, eu segurei a caixinha, a música parou. E aí, você professor vai dizer, olha, você tem a opção, os dois primeiros, para não ser muito rápido, os dois primeiros, você tem a opção de passar o desafio para frente, né? De realizar ou não o desafio, ok? Aí alguns vão falar assim, eu vou passar, não vou fazer, aí vai passar para frente. E aí você começa a música de novo e faz. Isso a segunda vez. Se o segundo quiser passar também, você toca a terceira vez a música, tá ok? Aí quando alguém aceitar o desafio, na hora que a música parar, vai abrir e vai ler aqui. O grande desafio é comer o chocolate. E aí ele vai tirar o chocolate, né? Qual a moral da história? Qual o aprendizado da dinâmica? É que nós não podemos fugir dos desafios da vida, né? Dentro da orientação, dentro da temática da nossa lição, que é sair da zona de conforto, de enfrentar os desafios, né? Vamos tratar aqui da introdução, tá? Todo líder sonha de desfrutar seus resultados vitoriosos em forma de paz e sossego, e o que também pode fazer com que o mesmo se acomode. Então, a gente observa aqui que é os dois lados da moeda, né? Desfrutar dos frutos e se acomodar. É um ponto, né, que às vezes as pessoas falam, poxa, eu trabalhei tanto, agora é o momento de eu descansar. Né? E isso pode servir como o primeiro motivo para a acomodação. Né? O verdadeiro líder, ele não pode se entregar nesse tipo de sentimento, ok? Vamos lá. Adentrando aí, tópico 1. Saindo da zona de conforto. 1.1. O perigo da zona de conforto. É perigoso. Né? Zona de conforto é um outro nome para acomodação ou comodismo. À luz de Romanos capítulo 12, versículo 11. Acomodar é deixar moldar, é se entregar à ociosidade. A exemplo de Davi, aqui o autor menciona 2 Samuel, capítulo 11, né? Quando Davi teria que estar na guerra, liderando seu exército, e ele fica no palácio, em um tempo ocioso, né? E aí Davi olhou o que não devia, fez o que não podia e sofreu o que não queria, né? Então isso aí foi o resultado da ociosidade de Davi. Se você prestar bem atenção a esse perigo da zona de conforto, ele está presente em várias áreas da vida. Quer um exemplo? O matrimônio. O matrimônio, quando ali a pessoa quer conquistar a outra, quando está namorando, cada um se preocupa em vestir a melhor roupa, o melhor perfume, demonstrar o seu melhor lado, né? Porque está namorando, está investindo, está trabalhando para conquistar outra pessoa. E depois que casa, com o passar dos anos, com o passar do tempo, parece que esse trabalho diminui, porque chega a acomodação, a zona de conforto. Então já não se cuida como cuidava antes, já não cuida, já não elogia a pessoa como elogiava antes, tudo isso devido, né, à zona de conforto. Então, muitos casamentos fracassam devido a essa zona de conforto, de você não se preocupar mais em agradar ao outro. Né? Um exemplo de que as coisas mudam muito rapidamente, para você ter ideia, um jogador de futebol, há 30 anos atrás, ele corria cerca de 6 quilômetros por uma partida de futebol. Hoje, um jogador corre a distância de 11 quilômetros em uma partida. Olha só, quase que dobrou, né? Quase que dobrou essa distância percorrida. Então, aí você pergunta, o que mudou?
a forma de treinamento, é porque não houve uma acomodação, né? A forma de treinar, o preparo físico, a tecnologia, tudo isso aí foi mudando. Então nós não podemos nos acomodar, né? A zona de conforto é perigoso, é muito perigoso, ok? Vamos lá. 1.2. Acomodar-se e aceitar ser medíocre. É uma verdade. Medíocre é média, está ali. Não é muito, também não é pouco, fica ali, né? E isso é muito perigoso. A Bíblia fala para nós uma orientação quente ou frio. Se for morno, ou seja, na metade do caminho, vomitar-te-ei, né, diz a palavra. Então, o morno não serve, o mais ou menos não serve. Não serve, tá ok? E as convicções de um medíocre, diz aí, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. O medíocre, isso está na boca do medíocre, né? Nós não podemos nos deixar levar dessa forma. A mediocridade não combina com o chamado divino. O Deus que você serve é um Deus grande, é um Deus que te capacita, um Deus que te abençoa para você realizar grandes coisas na obra de Deus. Olha para o chamado dos grandes homens de Deus, que outrora se sentiram pequenos. Pode pesquisar, né? Quando o Senhor chama Moisés fala, eu sou pesado de boca e língua. Quando Deus chama Jeremias diz, eu sou apenas uma criança. Quando Deus chama Gideão fala, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor da tribo, e assim sucessivamente. Então todos os grandes homens de Deus se sentiram pequenos. Quando o Senhor chama Isaías, ele fala, olha, ai de mim, né, que vou perecer, que tenho lábios impuros. Então, todos os homens de Deus se sentiram pequenos, mas o Senhor os chamou, os capacitou, né, para que eles fizessem aí a sua obra, fizessem grandes feitos na obra do Senhor. Tá ok? Então vamos lá. 1.3, exemplo do caranguejo ermitão. O caranguejo ermitão é um caranguejo que ele não fabrica a sua própria carapaça, mas ele anda na praia procurando uma carapaça que sirva para ele. E aí ele entra dentro ali, toma posse e fica com aquela proteção. Até o momento que ele cresce e aquela carapaça já não serve mais para ele. Então agora, ó a decisão. Ou sai ou morre. Ele tem que largar aquela carapaça, sair daquela zona de conforto, ou então ele vai morrer. E aí ele larga a carapaça e procura outra maior para poder se proteger, né? Isso exemplifica muito bem essa questão da zona de conforto. Saia enquanto há tempo. Então, isso serve para nós, né? Sair da zona de conforto enquanto há tempo. Aí eu coloquei aí, ó, um slide aí que fala da zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto, aí você vai para a zona do medo. Para a zona do medo. Essa zona do medo, ela é onde a pessoa fica presa à opinião alheia, né? Dar desculpas, a falta da autoconfiança. Então, são coisas que você vai enfrentar quando você sair da zona de conforto. Aí você vai para a zona do medo, depois você vai para a zona de aprendizagem, né? Vai aprender a lidar com os desafios e os problemas, adquirir novas habilidades, né? E depois, ó, zona do medo, zona de aprendizagem e terceiro e último, zona de crescimento. Não é apenas crescer, você tem, né, que se esforçar, você tem que buscar, você tem que entender como funciona. Então a zona do crescimento, para você chegar até lá, você tem que passar pela zona do medo. Primeiro, sair da zona de conforto, chegar na zona do medo, vencer a zona do medo, depois a zona de aprendizagem, aprender e, em último lugar, aí sim, você vai adentrar a zona de conhecimento, que você vai viver os seus sonhos, vai encontrar um propósito, né? Vai definir novos objetivos, vai conquistar novos objetivos. Isso é muito importante. E o líder, o verdadeiro líder, o servo de Deus, ele tem que entender isso. Não podemos parar, não podemos recuar,
né? Os desafios são muitos, como exemplificado na nossa dinâmica. Os desafios vão chegar, mas nós não podemos recuar diante dos desafios, ok? Vamos lá, sinopse aí do tópico 1. A zona de conforto é um outro nome dado para a acomodação e comodismo. É despreocupar-se, negligenciar coisas importantes. O acomodado é sinônimo de se deixar moldar e assumir a forma que os outros querem que você tenha. Então tá aí a sinopse. Tópico 2, transformando-se em uma versão melhor de si mesmo. Isso fala de uma autotransformação, de uma disposição de mudar. Você já viu aquelas pessoas que falam, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E fica estagnado no tempo, e fica parado, né? E isso é perigoso, se tratando de líderes, né? É muito perigoso. Beleza, então ó, eu trouxe aí uma pequena tabelinha que vai diferenciar a transformação da imitação. Você vê aí, ó, transformação e mimetismo são coisas diferentes. Mimetismo é sinônimo de imitação, tá bom? É de imitação. Isso acontece muito em animais que se adaptam ao meio em que vive, né? Aquela camuflação que eles têm, tá certo? Então, ó, transformação e imitação. Principal diferença, a transformação é permanente, a imitação é temporária. Depois está a segunda diferença, a transformação é demorada, a imitação é rápida. Transformação exige esforço, a imitação, comodismo. Transformação é um processo e imitação é instantânea. Invista em se tornar uma versão melhor de si mesmo. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala da transformação da mente, né, da renovação. Então é isso que nós temos que ter. Nós vemos aí um animal que está camuflado, né? Eu coloquei uma imagem aí, um animal que está camuflado em meio às folhas, que às vezes é até difícil de ver, porque ele está aí imitando as folhas secas. E nós vemos aí o processo de transformação. Quando um lagarto se camufla, ele volta ao normal logo depois. Mas a transformação, nesse processo aí, no caso da lagarta, que se transforma em uma borboleta, ela nunca mais voltará a ser uma lagarta. Ela sempre será agora uma borboleta. Então, é permanente, né? Certo. Tópico 2.2. As dificuldades nos aperfeiçoam. É verdade, irmão. Ninguém vive sem luta. A luta faz parte do processo de crescimento, né? Ninguém gosta de passar dificuldade e luta, mas esquecemos que elas são essenciais. À luz de Lucas 9:62, né? As dificuldades nos forçam a evoluir. Sabe o que acontece? As dificuldades nos impulsionam a sair da zona de conforto. Imagina aí, se fosse tudo mil maravilhas, um mar de rosas. Você ia cruzar os braços, ficar tranquilo, né, sem se preocupar com nada, o tempo ia passando e você ia se aprofundar cada dia mais nessa zona de conforto. Né? Mas quando surge um problema, automaticamente surge a necessidade de uma ação. E isso te tira da zona de conforto. Certo? Então, as dificuldades vão aparecer e elas nos aperfeiçoam, né? Elas nos melhoram para que nós possamos lá na frente, né, estar preparado para desafios maiores ainda. Certo? Ok. Sinopse do tópico 2. Poucos gostam de enfrentar dificuldades, mas isso é fato. Porém, o que muitos ignoram é que deveriam repensar a respeito. É que as dificuldades não são apenas parte do processo. Elas são sim parte do processo, mas são também essenciais para o progresso. Né? Lucas 9:62. Então as lutas também são essenciais. Renovando-se continuamente.
Renovação mental, tópico 3.1. Paulo nos adverte, está dentro do tópico 3, está renovando-se continuamente, tópico 3.1. Paulo nos adverte a renovarmos nossa mente de forma contínua, está em Romanos 12, verso 2. Então essa renovação, ela é diária, irmãos. Nós temos que entender, nós temos que evoluir nesse sentido. Principalmente no nosso meio, no meio religioso. Tem pessoas que se fecham e que olham para, às vezes, a tecnologia, critica a internet, critica a evolução, a tecnologia, e fala assim, isso é tudo coisa do diabo. Peraí, vamos raciocinar, vamos pensar. Será que a internet é que é do diabo? Ou será que quem usa é que está fazendo mau uso? Se você tem uma faca em casa, serve para descascar, serve para você fazer um alimento, você processar, tudo bem. Agora, se você pegar essa mesma faca e ferir alguém, a culpa é da faca? Não é. A culpa é de quem está manuseando. Tá ok? Então, saiba usar. Deus te deu o domínio próprio. Deus te deu a inteligência. Então, para com isso, com esse pensamento tão fechado. Saia dessa zona de conforto, renove a sua mente. Aprenda mais. Certa feita eu fui fazer um curso de missiologia e eu chamei um obreiro e falei, vamos fazer o curso. E ele disse para mim, eu já sei tudo isso, eu já sei de tudo. E eu fiquei preocupado com isso. Quem é que sabe de tudo? Eu falei, então eu vou porque eu não sei de nada. Então, é muito importante a gente ter esse espaço, tá bom? De abrir a mente, de aprender coisas novas, de fazer coisas novas, tá? 3.2. Não ande cabisbaixo. A Bíblia nos exorta a não sermos altivos, ou seja, soberbos, orgulhosos, Porém, também não nos orienta a sermos temerosos, tímidos, acabrunhados, com medo dos desafios da vida. Não, Às vezes a gente vê tanto crente triste, irmãos, cabisbaixo e tal, parece que perdeu o ânimo da vida, E tá ali. Por amor de Deus, levanta a cabeça, Deus, ele falou para Josué, por 3 vezes ele falou, olha, seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Irmão, a vida está aí, a luta vai vir. Ele mesmo falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se nós estamos em Cristo, nós venceremos em Cristo Jesus. Amém? Então não fique triste. A gente vê muito crente com o discurso de coitadinho. Você pergunta para ele sempre está ruim, sempre está difícil, sempre está morrendo e tal. Muito difícil isso. Nunca conta vitória. Irmão, tem alguma coisa errada. Porque ninguém vive só de luta. Tem a luta, tem a vitória. Aí depois da vitória, é claro que vem outra luta. Então, assim que você vai adquirindo a maturidade, vencendo os obstáculos. E aí, quando você sair lá na frente, você vai ver que você vai ser um crente mais maduro, um crente alicerçado sobre a rocha, Graças a Deus por isso. Vamos lá. 3.3. Sua atitude determina sua altitude. Sua atitude determina a sua altitude. Olha aqui. Trabalhe a sua atitude, se quiser que a sua altitude seja elevada, à luz de 2 Crônicas 15:7. Tá bom? Então, os desafios depende. Você está aí paradão, quietão, sem pensar no futuro, sem pensar em crescer, sem pensar em... Tudo bem, o tempo vai passar, você vai continuar ali, E se brincar, você ainda vai decaindo, porque a zona de conforto faz isso. É como o caranguejo lá, Chega um certo ponto que você vai ter que sair, Porque vai denegrindo, vai diminuindo.
Então, se você está aí, né, parado, não, você tem que agir. Você tem que fazer alguma coisa. A sua atitude determina a sua altitude. Então tome uma atitude. Veja o que você pode fazer para melhorar. Veja o que você pode fazer. Se prepare melhor para o ministério, para o ofício pastoral. Se você tem alguma dificuldade, procure suprir essa necessidade. Faça cursos de aperfeiçoamento. Procure um entendimento melhor sobre determinado assunto, para você servir melhor a igreja, para você servir melhor, né, na obra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Sinopse 3, finalizando aqui para você. Você sabia que andar ereto, demonstrando confiança, faz com que, de fato, sua confiança em vencer os desafios e superar dificuldades aumente? Sua postura diante das dificuldades vai literalmente determinar seu nível de compromisso e encorajamento. Consequentemente, qual resultado você irá alcançar? Lembre-se do que Deus repartiu por 3 vezes a Josué. Seja forte e corajoso diante dos desafios e que estão diante de vós. Então, lembre-se do que Deus repetiu, né? Repetiu por 3 vezes a Josué: ser forte e corajoso. E eu digo para você, professor, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Levante a cabeça, seja forte e corajoso. A escola dominical em muitas igrejas está caindo em decadência, mas nós não podemos nos conformar. Eu não me conformo. Vamos lutar, vamos levantar a cabeça, vamos glorificar a Deus, vamos ensinar a palavra de Deus. Amém? Vamos concluir? Hoje aprendemos que não podemos nos acomodar. Segundo, que temos que nos aperfeiçoar a cada dia segundo o padrão divino. Terceiro, e que precisamos de uma renovação diária para alcançarmos a maturidade espiritual. Certo? Ok. Aí coloquei uma imagem aqui da mediocridade, né, que ela é na contramão da excelência. Quem está buscando a excelência, ele não pode estar no mesmo sentido da mediocridade. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Coloquei, como nos primeiros slides da primeira aula, coloquei aqui a revisão com a animação do slide. Você vai passar, tá? Faz a pergunta, espera o povo responder. Depois você coloca a resposta. E assim, sucessivamente, para trazer aí a participação das classes, tá ok? Na escola bíblica dominical. Lembrando também que algumas partes dos slides são animadas, tá certo? Aqui, quando eu falo aqui da zona de conforto, no final aqui, antes da sinopse, eu coloquei, tem a setinha. Quando você passar ao clique, vai aparecer a setinha e você passa a explicar o outro tópico, entendeu? E assim sucessivamente. Tá ok? Beleza? Pessoal, um grande abraço, que Deus abençoe você e sua casa, sua escola bíblica dominical, pastores, amigos, professores, que Deus abençoe grandemente. Eu quero avisar vocês que o único intuito desses vídeos é trazer algum aditivo, trazer alguma ajuda aos nossos professores. Alguém me perguntou na primeira lição e me ligaram perguntando se eu tinha slide, se eu tinha material, né? E isso essa pergunta que me fez fazer esses vídeos para poder ajudar aí os professores, né, que utilizam essa revista, né? Revista Atualidade Cristã. Tá bom? Pessoal, que Deus em Cristo abençoe. Se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, não por outro motivo. Se também não quiser, não tem problema. Mas inscreva-se no canal, por quê? Porque sempre que eu postar o material, né, os slides, você vai receber aí a notificação, tá ok? Então se inscreve, também pode deixar dicas, tá? Deixa dicas aí pra gente melhorar a nossa exposição, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado a vocês mais uma vez.
Grande abraço, sucesso na EBD.